é o teu nome. Aleluia. Bom dia e a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Mais um domingo aqui na casa do Senhor, na noiva de Cristo, aleluia. Na casa de oração, na casa do Pai Todo-Poderoso. Glória a Deus, você é nosso convidado. Seja muito bem-vindo. Está bem quente aqui no Japão. Glória a Deus. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Estamos com os ventiladores ligados, com o ar-condicionado ligado, para suportar o calor. Tudo é de Deus, tudo é do Senhor, tudo é do Pai. Mas esse domingo nós estaremos aqui pregando o Evangelho, a palavra do Senhor, falando, aleluia, do Reino de Deus, da palavra do Senhor, que é a palavra de Deus, que é eficaz, aleluia, que é verdadeira, que vai levar nós todos à salvação. Você é nosso convidado, glória a Deus. Quero cumprimentar o Brasil com boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos vocês que estão aí no Brasil, a todos, a nossa família linda e abençoada, todos os pastores e pastoras, em nome de Jesus Cristo, glória a Deus. Cumprimento também o Japão com bom dia, aleluia, ohayou gozaimasu, glória a Deus, aleluia, a todos os japoneses, a toda a nossa comunidade brasileira estabelecida aqui, a todas as igrejas, pastores e pastoras amigos. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Vamos pregar o Evangelho nessa nação, para que esse povo possa conhecer ao nosso Senhor Jesus Cristo e buscar Ele e se entregar a Ele, em nome de Jesus, aleluia. Cumprimento também Moçambique, boa tarde, paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os pastores e pastoras aí, missionários estabelecidos aí na África, levando esse alimento, levando a palavra do Senhor a todo esse povo. Que Deus abençoe e proteja a todos vocês. Cumprimento também Lazimir, meu amigo, aleluia. Deus abençoe a sua vida, seu ministério de jovens, seu futuro casamento em agosto. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e a sua futura esposa, em nome de Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. Abre a sua palavra, abre a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, abre lá em Salmos, aleluia, 122, do versículo 1 ao versículo 9. Vamos meditar junto com a pastora Glória, em nome de Jesus Cristo, a respeito, irmãos, que é o mais importante nos dias de hoje, principalmente no dia de hoje, aleluia, glória a Deus. Oração pela paz de Jerusalém. Lá em Israel, todos nós sabemos que está havendo uma guerra, e parece que hoje está ficando mais sério ainda, aleluia, com a entrada dos Estados Unidos. Mas vamos orar, vamos pedir para Deus estar colocando a mão em nome de Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Bom dia e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos aqui do Japão. Boa tarde e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos de Moçambique. Boa noite e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos do Brasil. Glória a Deus. Vamos então ler aqui em Salmo 122, em nome de Jesus. Aqui em Salmo 122 diz assim: oração pela paz de Jerusalém. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros, e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. O que mais precisamos nesse momento, nesse instante, que nos unimos, o mundo inteiro, todas as nações, aleluia, para a oração da paz em Jerusalém, da guerra em Israel, aleluia. Então, irmãos, vamos orar em nome de Jesus, para que o Senhor possa estender a mão a esse povo, a todas as nações, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, feche teus olhos. Pai querido, Pai de poder e glória, nós oramos agora, Senhor, por Jerusalém, oramos agora pela Terra Santa, por Israel, oramos também pelo Irã, oramos também pelos Estados Unidos,
Meu Deus, orando por todas as nações, Senhor, entregamos nas mãos do Senhor, porque nós cremos, meu Pai, na paz. Nós cremos, meu Deus, que o Senhor está estendendo a mão, mas tudo está escrito na Tua palavra, Senhor, que cumpra as Suas Escrituras, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, mas que esse povo não venha sofrer, para que as nações, Senhor, meu Deus, não vamos entrar em conflito, e nós possamos, meu Deus, conversarmos, meu Pai, que nós possamos nos reunir, como assim os Estados Unidos está querendo, assim como todas as nações querem a paz. Então, Senhor, que a paz do Senhor estenda a toda essa guerra que está acontecendo na Ucrânia, na Rússia, aleluia, ali em Israel com o Irã, que a paz venha sobre todos eles, sobre os presidentes, sobre as nações, para que o povo não venha sofrer, para que o povo não venha sofrer a retaliação das bombas, em nome de Jesus. As crianças, os velhos, as mulheres, aleluia, as famílias, não venha perder tudo, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos aqui da igreja. Esse culto eu ofereço todinho ele a essa paz lá de Jerusalém, em nome de Jesus Cristo. E o nome do Senhor venha a ser glorificado e exaltado para sempre. E peço que todas as igrejas de todas as nações venham a orar por Israel e por Irã, para cessar a guerra, em nome de Jesus. E o nome do Senhor venha a ser glorificado para hoje e para todos sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Para vocês verem que até em Salmos, aqui em Salmos, o cântico de romagem de Davi já estava cantando a respeito da paz de Jerusalém. Glória a Deus, porque realmente está escrito na palavra de Deus que estariam guerreando nações contra nações, mas ainda não é o fim. Aleluia. A volta de Jesus Cristo está próximo. Glória a Deus. Não posso afirmar isso, mas nós sentimos, todo crente sente. Aleluia. Então vamos aguardar, porque nós temos que estar preparados para que nós recebemos o Rei da Glória, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor lá em Romanos capítulo 9, a partir do versículo 1 ao versículo 33. Romanos capítulo 9, a partir do versículo 1 ao versículo 33. Eu vou pedir para minha amada e querida esposa, pastora Glória, que misture um pouquinho de água quente aqui, porque está muito gelada, não dá para mim beber, vai atrapalhar minha garganta. Aleluia, glória a Deus. Enquanto ela mistura a água lá para mim, aqui é tudo ao vivo, viu, irmãos? Você é muito bem-vindo aqui na live, mas é tudo ao vivo aqui, glória a Deus. Romanos capítulo 9, a partir do versículo 1 até o versículo 33, nós vamos meditar juntos agora nessa palavra. Glória a Deus. Todos encontraram? Aleluia. Glória a Deus. Minha filha encontrou? Amém? Glória a Deus. Paulo e a incredulidade dos judeus. Olha só, hein? Veja bem, hoje nós vamos falar tudo a respeito de Israel, tudo a respeito dos judeus. Glória a Deus. E Paulo, que escreveu a carta aos romanos, ele falou também em nome de Jesus Cristo. Aleluia. A incredulidade do homem é o nosso tema de hoje. Então, Paulo e a incredulidade dos judeus. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Aleluia. Aqui Paulo, irmãos, vamos meditar nesse versículo 1, versículo 3, vamos meditar juntos aqui. Paulo está dizendo a respeito, aleluia, da incredulidade dos judeus, né? Ele prega a palavra em Cristo e ele diz que não mente a respeito do testemunho através do Espírito Santo que usa ele, né? E ele incessantemente ora
para que eles possam acreditar no nosso Senhor Jesus Cristo, no Filho do Pai, no Filho de Deus, né? Porque ele diz que ele mesmo geraria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Então, ele entristece. Por quê? Porque o Espírito Santo tocou sobre Paulo e trouxe a verdade para ele. O encontro que ele teve com aquela luz no meio do caminho de Damasco, aleluia, aquele flash que ele recebeu, que inclusive ficou até cego, e a voz sai: Paulo, Paulo, por que me persegue? Ele pergunta: quem é o Senhor? Eu sou Jesus, o qual você persegue, aleluia. Então Paulo, antes de se converter, ele perseguia as igrejas, perseguia os cristãos, encerrava nas cadeias, encerrava, nos cárceres, e judiava mesmo, aleluia. Então teve um encontro com Cristo para se converter, e o Espírito Santo toca no coração dele. Só que ele sai pregando a palavra do Senhor, pregando o Evangelho. Por quê? Ficou cego 3 dias, sem comer, sem beber, em jejum, e ele orava pedindo para que seja curado, aleluia. Deus manda o profeta Ananias para tocar sobre Paulo e mandar a mensagem para Paulo. Quando Ananias chega perto de Paulo, lá onde ele estava em Damasco, já num quartinho, aleluia, e ele é tocado. Ananias fala: eu vim aqui, Paulo, para que você seja curado e seja cheio do Espírito Santo para pregar para os gentios. Porque os judeus, os apóstolos, também são judeus, não pregavam para os gentios, porque era só aqueles que eram circuncidados que seriam salvos. E Deus não queria isso, Jesus não queria isso, porque Jesus não faz acepção de pessoas. E ele enviou a Paulo. Assim que Ananias tocou sobre os seus olhos, aquela escama caiu, ele volta a enxergar, aleluia, e ele coloca a mão na cabeça de Paulo e fala: seja cheio do Espírito Santo. E ele sai imediatamente pregando nas sinagogas a respeito de Jesus. E aqui nós vemos que ele tenta pregar, mas existe uma incredulidade dos judeus, aleluia. Versículo 4 diz assim: são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus, bendito para todos sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. São todos Israel, são todos israelitas, são todos judeus, e todos pertencem à adoção de Deus. Todos pertencem à adoção, E seguindo aqui a palavra do versículo 6, diz: a rejeição de Israel não é incompatível com as promessas de Deus. Então a rejeição deles não é compatível com a promessa de Deus. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os que diz Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência, os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber, deu um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham
praticado o bem e o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais novo, mais moço. Como será escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Aleluia. No Antigo Testamento tinha muito dessas coisas que acontecia a respeito do sobrenatural, a respeito da escolha de Deus, a respeito de Deus quando levanta, porque Sara, por exemplo, já tinha idade avançada, e Abraão também tinha 75 anos. Então ele recebe a promessa porque Sara não podia ter filho. Aleluia. Mas recebe a promessa naquela idade, e Sara ri. Como vocês sabem, a história, conhece o que aconteceu, e Sara ri, mas eles foram visitados pelo anjo. Só que Abraão creu, com 75 anos, e a promessa vem se realizar. O filho de Isaac, o filho chamado Isaac, vem acontecer, ela vem conceber depois de 25 anos. Aleluia. Então as promessas de Deus para a sua vida e para a minha vida, quando nós temos um chamado e quando Deus quer fazer algo em nossas vidas, como Ele é eterno, pode levar o tempo que for, você tem que estar perseverando, esperando, em amor, em fé e obediência. Aleluia. Porque nós somos provados todo momento, todo instante por Deus. Você que está nos assistindo, você deve também tomar posse disso, porque talvez você fez um plano na sua vida, talvez você fez algo que você gostaria de conquistar e não consegue conquistar, não consegue chegar lá, mas se é propósito de Deus, se está Deus no negócio, aleluia, uma hora vai acontecer. É assim que funciona, porque Deus é eterno. Um dia para Ele é 1000 anos, 1000 anos para Ele é um dia. E se Ele é eterno, Ele vai do jeito que Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Quem vai questionar Ele? Muitas vezes nós questionamos, assim como Abacuque questionou: Senhor, aleluia, Senhor, por que essa bagunça? O Senhor não vai fazer nada, não? Eu receito a cada um de nós, cada um de vocês, você também que está nos assistindo, que não faça isso com Deus. Não queira encostar Deus na parede, como muitos fazem. Eu tenho direito disso, tenho direito daquilo, porque eu sou filho, sou herdeiro. Tá, se é filho, você é herdeiro. Você é co-herdeiro com Jesus Cristo. Aleluia, porque herdeiro é Jesus Cristo, você é co-herdeiro. Você é chamado de filho de santo. Mas para você chegar lá dentro do reino, eita Deus, é santificação, purificação, entrega. Sabe por que Jesus fala: você quer me seguir? Toma a tua cruz e vem após mim. Foi isso que Ele falou para o riquinho. Foi isso que Ele fala para nós também. Você quer me seguir? O homem não tem onde curvar sua cabeça. As raposas têm seus covis, os pássaros têm seus ninhos. E é uma verdade. Deus entrega tudo para eles. Mas você vê se eles traem a Deus. Eles não traem a Deus. Eles não questionam a Deus. O que está com eles é com eles. Olha o ninho da andorinha que tem aqui na escolinha. Deu cinco filhotes, né, pastor? Deu 5 filhotes. Ficam lá, mas eles de vez em quando voltam a casa, já estão passeando, tudo tem um tempo certo, tudo certinho, tudo organizado, o tempo que Deus deu para eles, é tudo organizado. Aleluia. Agora,
Nós temos um tempo também. Nós nascemos, nós vamos até 80, 90 anos, tudo isso aqui, mas nós somos peregrinos. O que Ele deu para nós, Ele não deu para os animais. Aleluia. O que Ele entregou para nós, Ele não deu para os animais. Que é a graça da cruz, que Jesus venceu, e a misericórdia. E se Ele deu a graça para nós e a misericórdia, nós estamos no lucro. Aleluia. Por mais que nós não conquistamos aquilo que nós queremos conquistar, por mais que nós não alcançamos aquilo que nós queremos alcançar, por mais que nós não conhecemos o plano e o propósito de Deus para nossas vidas, aleluia, mas você está dentro da graça e dentro da misericórdia. Diga glória a Deus. Isso é de graça. A graça que nós merecemos, nós recebemos. Aleluia. E a misericórdia que nós não merecemos, mesmo assim nós recebemos por causa da graça. Agora, Israel, o judeu, ele rejeita. Como muitos, ainda nos dias de hoje, seres humanos, com a incredulidade do homem, ele rejeita a Jesus Cristo. Ele rejeita. Aí, o que acontece? O que está acontecendo que você está vendo nos dias de hoje: perseguição, guerra, destruição. Ei, enquanto você não aceitar, enquanto você não tirar essa incredulidade e a sua fé, alcançar esse Deus, nada vai acontecer. Enquanto nós não colocamos Deus à frente, amar a Deus sobre todas as outras coisas Ele vai te acrescentar, nós não vamos alcançar, aleluia, o que nós queremos alcançar. Por isso que os pássaros alcançam, porque já está determinado, eles obedecem, eles creem. Estou dando um exemplo da andorinha aqui, mas tem os outros animais também, que é tudo certinho, na data certa, no momento certo, como quer. Agora nós, como temos o livre-arbítrio, e já temos a graça e a misericórdia, sofremos por causa da nossa incredulidade. Israel está sofrendo por quê? Por causa da incredulidade. Não creem no Filho do Homem. Alguns agora, né? Não creem que Jesus é Filho de Deus. Aí a retaliação vai vir. Cresce, vai para frente, fica um tempo tranquilo, daqui a pouco vem a perseguição. O Irã, então, irmãos, completamente incrédulo. O Deus deles é outra coisa. Não é o Deus da Bíblia. Então nós, que entendemos isso e cremos no fundo do nosso coração, da nossa alma, que existe esse Deus, e existe esse Filho que morreu por nós, e existe esse Espírito Santo que faz morada em nós, aleluia, nós somos mais que vencedores. Por que ele fala que nós somos mais que vencedores? Porque nós estamos no lucro já. Nós temos a graça e a misericórdia. Aleluia. Nós temos. Agora, nós vivemos de quê? Sabe por que nós somos separados dos animais? Eles têm tudo já, completinho. Entrega tudo. Agora nós alimentamos deles. Os peixes também. Só que o peixe, se ele sair fora da água, o que acontece com ele? Ele morre. Ele tem que viver na água, né? E nós alimentamos dele. Alimentamos os animais. Não comemos carne. Não comemos ovos.
Olha só que ciclo e que coisa maravilhosa que Deus fez. Então por isso que muitas vezes você pensa assim: eu estou sofrendo, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo, eu preciso conquistar isso, eu preciso conquistar aquilo. Ele fala na palavra para nós não nos preocuparmos com isso, não ficarmos ansiosos. Creia em mim e creia em meu Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você pode fazer tudo, você pode ver que você tem o livre-arbítrio para fazer tudo. Você faz o que quiser aqui no mundo, por causa da graça e da misericórdia. A única coisa que ele abomina em você é o pecado. Ei, você já percebeu que para os animais não tem isso? Não tem determinação. Nós que determinamos eles. Nós que comandamos. Nós que fazemos. Por exemplo, o ninho da andorinha ali. Eles fazem as fezes ali, sujeira no chão. Se não tem quem enxergue isso, porque nós dominamos os animais, o que você vai fazer? Duas coisas: ou você destrói o ninho para tirar dali, para não ficar aquela sujeira no chão, porque você vai limpar todos os dias, ou então você limpa todos os dias e ele fica lá, porque ele é de Deus, e Deus o colocou ali. Nós dizemos no meu tempo antigo, quando criança, que aquilo ali é bênção de Deus, é Deus abençoando a casa, né? Tão bonitinho, tão lindinho, tão engraçadinho, tão poderoso, que nós que usávamos estilingue para caçar passarinho, nós não caçava nem beija-flor e nem andorinha, porque falava que é de Deus. Todos os animais é de Deus, está na Bíblia. Então você faz duas. Agora, se você destrói o ninho do passarinho porque você não consegue limpar a sujeira, será que a retaliação vai vir sobre você? Eu não faria isso. Conservaria ele e limpava a sujeira. Que é mais fácil limpar, olha, presta atenção na revelação. É mais fácil você limpar a sujeira que não tem vida, e sujeira é do diabo, do que você destruir uma vida que é criação de Deus. Pegou aí a revelação? Quando eu me disponho a limpar, eu estou sendo servo de Deus. Eita Deus! Quando eu me disponho em tirar aquela sujeira e manter aquilo que Deus criou, eu estou me tornando humilde, servo de Deus, estou servindo a Deus. E Jesus veio para nos mostrar isso. Nós temos o domínio em todos os animais. Isso é desde o princípio, desde Adão, quando foi a criação. Aleluia. Então, é você que comanda. Sabe no Coliseu, quando eles soltavam os leões com fome para comer os cristãos? Então, era o rei que dominava e que mandava os animais fazer essa atrocidade. Mas porque eles comiam os cristãos, porque eles estavam com fome, era preso, não dava comida. Eles têm que viver aonde? Na selva, que é onde eles vão se alimentar, onde Deus já preparou tudo para que eles pudessem se alimentar. Caçar uma caça para eles comerem, para manter o círculo da coisa, da convivência, da natureza. Não é verdade?
Então a rejeição de um povo começa por aí, com a coisa simples. A rejeição nossa não é só você, vou rejeitar Deus. Tem as coisas simples que Ele criou que nós temos que administrar. Coisas simples que nós temos que administrar. Sendo servo, sendo humilde. E a maior de todas é nós temos amor. O maior dom do ser humano, do cristão, é ter amor. Amar ao teu próximo, amar os animais, amar, sabe, a sua casa, a sua igreja, a sua família. Amar, ter um amor tremendo. Louvar, adorar, amar a Bíblia, a palavra do Senhor. É ter amor. Amor é isso, irmãos. Amor é você amar tudo, inconstitucional, assim, você não ter assim aquela obrigação de alguém falar para você, você tem que amar isso. Não, você ama automaticamente, está no teu coração esse amor. O amor puro, sem rejeição, sem incredulidade. O amor ao temor a Deus e um tremor. Aleluia. E isso que Deus fala na palavra dele. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Aleluia. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamado a tua descendência. Quer dizer, Deus faz assim, ó. Deus, você nasce numa família, mas aí você não está nem aí com Deus, não está nem aí com igreja, com palavras, você não está nem aí. Mas mulher, do teu ventre vai nascer um que vai ser mais para frente. Aleluia. Eu tenho 4 irmãos homens e tenho uma mulher. Aleluia, glória a Deus. O único que se tornou um chamado a pastor sou eu, que sou o caçula dos 4. Aleluia. Quer dizer, nasceu o 5º para poder levantar um pastor na família. A irmã é crente, pentecostal. A mãe faleceu, era crente pentecostal, profeta inclusive. E o restante é tudo católico. Meu pai é católico. Mas tinha uma direção. Conhecedores da Bíblia, sem dúvida, sendo Bíblia católica ou evangélica, mas tem a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Então é assim que funciona. Por isso que lá no princípio, em Gênesis, Deus fala: vai nascer da mulher uma semente que você vai ferir ao calcanhar, Satanás, fala para a cobra, mas ela vai pisar na tua cabeça. Então dentro da família vai sempre nascer um que vai pisar na cabeça. A pastora é ela e o irmão só. O irmão é católico e ela é evangélica. Aleluia. A mãe já foi evangélica. Evangélica pentecostal. É pastora, está aí, ó. Porque é minha esposa. Então é assim que funciona. Nasce sempre um. Que nem aqui nasceu a descendência de Abraão, Isaque. Demorou 90 anos para
ter esse Isaac, porque Sara é estéril. Mas Deus dá um jeito, porque tem que nascer na família, eita Deus, tem que nascer na família uma semente. Se você observar, tem muitas famílias que nasce uma semente, ou duas ou três, né? Mas geralmente uma semente nasce. Já percebeu isso, essa revelação? Demora o tempo que for, mas nasce uma semente. Aleluia. Talvez a mãe agora não é evangélica, né? Mas o que vai nascer no ventre dela pode ser amanhã um pastor, pode ser amanhã um evangélico, pode ser amanhã um missionário. Eita Deus! Você que está assistindo a nós, ou mãe, ou se você que não é mãe ainda, se prepara, porque do teu ventre vai nascer uma semente. Deus não deixa nada encoberto. Vai nascer uma semente. Nós que evangelizamos, nós enxergamos isso, quando nós falamos de uma família, quando nós vemos uma família que está tendo uma tribulação, muita perseguição, naquela mãe, naquela família e tudo, então isso aqui, é porque vai nascer uma semente. Eita Deus! Talvez não tenha semente ainda na família, mas vai nascer uma semente. Alguém vai se converter na sua família, alguém vai se converter e vai aparecer. Se não aparecer, vai vir do ventre. Deus sempre vai colocar um. E às vezes o que acontece? Coloca-se um, ele se levanta, mas aí ele sai. Eu falo isso pelo meu testemunho. Eu fui levantado com 7 anos de idade. 7 anos de idade eu já via revelação, eu já enxergava as coisas. Aleluia, com 7 anos. E com 7 anos eu era coroinha da igreja católica. Depois, com já 15 anos, eu já afastei das igrejas. Fui para o mundão. Foi para o mundão. Voltei, sabe por quantos anos? Porque quando você é semente, é escolhido por Deus, Deus espera. Ele é eterno. Deixa você lá quebrar a cara, deixa você ir lá ver o mundão. É que nem um filho pródigo. Vai lá experimentar. Fui experimentar, não achei nada, não encontrei nada. Voltei com 30 e poucos anos. Me converti ao Evangelho. Fui batizado do Espírito Santo. E hoje, graças a Deus, sou pastor. O título não quer saber nada, mas o importante é que estou pregando o Evangelho e falando para você o meu testemunho, para que você entenda que vai nascer. Não se desespere, mãe. Não se desespere. Espere em Deus. Você não pode ser incrédulo, só isso. Você tem que acreditar. Aleluia. Você luta. Nós vemos aí nas evangelizações, somente junto com a pastora, as pessoas que são perseguidas na família completamente, e muitas delas separa, sai. Não faça isso, porque vai nascer a semente. Quando a perseguição está tão grande, está tanta perseguição, tanta coisa, que você parece que você não aguenta mais, separa, faz um monte de coisa. Lá na frente, você percebe que nasceu a semente. Se você observar, é isso que acontece. E é só o escolhido. Dentro da casa de Jessé, passou todos, bonitão, forte. E Samuel estava ali para ungir o rei de Israel. Passou todos, não deram importância para aquele. O que estava lá cuidando das ovelhas, lá no meio do mato, matou leão, matou urso, por causa que estava cuidando das ovelhas. O pai mandou, vai cuidar das ovelhas, e não chamaram ele.
Deus falou para Samuel: tem mais um. Não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Tem mais um, Samuel. Jessé, você tem mais um filho? É o Davizinho, ele está lá no meio do mato, lá. Ih, sujinho, cabelo cheio de carrapicho. Está lá cuidando das ovelhas. Os irmãos todos se apresentaram, portão bonito, tudo. Mas não era semente. Pois chama ele. Mas para que, Samuel? Unge um desses meus filhos aí, ó, esse bonitão aqui, esse fortão, esse aqui, ó, tudo trabalhador. Não, Jessé, chama o menino. Mandou um dos irmãos: vai lá chamar o Davizinho. Trouxe o Davizinho, cabelo de fogo, enroladinho, cheio de carrapicho, sujinho, cheirando a cocô de vaca, de ovelha, feinho. Quando vem perante Samuel, Deus fala para ele: é esse aí, é esse aí, pode ungir. Mas Senhor, é um garoto aqui, é uma criança. É esse que vai ser o rei. E daí? É a semente. É a semente. Aleluia. É o menor de todos, mas tinha determinação, cuidava das ovelhas, estava ali pronto para obedecer o pai, obedecer o pai dele, obedecer tudo, estava ali pronto. Aí Deus fala: unge esse. E é assim. Nas pequenas coisas que nós fazemos, que às vezes nem damos importância, são essas coisas que Deus vai olhar para você. Ele não olha muito que você fica orando 5 horas. Ele não olha muito que você fica aí se matando, jejuando. Ele não olha muito que você fica aí na igreja, tudo. Ele não olha muito essas coisas, não. Deve ter sim essas coisas, mas o mais importante é quando você está sozinho com ele. Um das mais importantes, ele quer ter uma conversa com você. É você quando está sozinho com ele. Ou quando tem alguma coisa para fazer, você vira as costas. É aí que Deus apresenta para você, para ver como é que você está se sentindo, como é que você está fazendo, se você crê mesmo nele, se você ama mesmo ele, a palavra dele, ele te apresenta. Aleluia. E você rejeita. Isto é, versículo 8, isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendentes, os filhos da promessa. Nós falamos até agora do filho da promessa, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais novo. Entendeu por que Davi foi ungido? O mais velho foi servo dele. E é dessa forma. Aleluia. E é assim que acontece dentro da casa. Vai nascer a semente. Pode esperar. A semente vai aparecer. Como está escrito no versículo 3: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Porque Esaú era o mais velho, Jacó era o mais novo. Você já percebeu que geralmente a mãe ama o mais novo? O mais velho, quando nasce o mais novo, a mãe deixa um pouquinho de lado, entendeu? Tem que ajudar a mãe.
O caçulinha sempre é mais ajeitadinho, mais queridinho, até por irmão mais velho. O caçulinha é meio mais ajeitadinho. Aleluia. A gente percebe aqui entre o Tiago e o Diego. O Diego está mais adultão assim, mas o caçulinha, Tiaguinho, ele fica tratando como um irmãozinho, que antes andava sempre junto. Então a gente percebe isso, a semente. Aleluia. E hoje nós vemos o Tiago dando saltos e o Diego dependendo, né? A rejeição de Israel não é incompatível com a justiça de Deus. Olha lá, a rejeição de Israel não é incompatível com a justiça de Deus. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouve, ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprove, ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia, porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer, também endurece a quem ele apraz. Aleluia, glória a Deus. Então a rejeição de Israel não é incompatível com a justiça de Deus, é o que ele está dizendo aqui a respeito de Moisés. Aleluia. Ele terá misericórdia de quem aprouve ter misericórdia e compadece. A compaixão, aprove ter compaixão. Aleluia. Se nós temos compaixão de uma pessoa que está necessitada, de uma pessoa que está pedindo esmola, de uma pessoa que está precisando, é isso que Deus está falando. Ele terá misericórdia de nós, porque nós temos tudo. Aí nós viramos as costas para aquele que não tem nada, para aquele que é necessitado. Deus vai tirar misericórdia de você também. Ah, mas eu estou com uma perseguição, meu Deus do céu, virei ali e bati o carro. Ai, meu Deus, o que você fez lá atrás? A gente tem que fazer um levantamento. O que eu fiz? O crente é bem assim. Aquele que tem temor a Deus, ele é bem assim. Entendeu? O que eu fiz lá atrás e agora estou sofrendo isso? A perseguição mais ou menos é dessa forma. No momento que você fez algo que desagradou a Deus, como ele está falando aqui, ele tira a misericórdia por um momento. Aí nós ficamos vulneráveis ao ataque do mal. Porque tem momentos que nós não damos importância, tem momentos que nós esquecemos, tem momentos que nós deixamos de lado o nosso Deus, glorificar o nome dEle, amar a Ele. É 24 horas, irmão. Você que é crente, é 24 horas ligado no reino. É todo momento, todo instante. Glória a Deus, aleluia. Repreender quem fala uma palavra própria. Não se unir com esses escarnecedores. Não ficar em roda de escarnecedores, né? Já repreender logo. Então tudo isso nós temos que pôr em prática. E aí a misericórdia de Deus permanece. Porque ela não é que nem nós recebemos uma graça, que nem merecemos.
A graça, Jesus nos comprou pelo sangue dele, o amor incondicional, não perguntou para você nem para mim, e nós recebemos de graça, por isso que se chama graça. Agora, a misericórdia tem limite. Deus não é obrigado a te dar misericórdia. Você recebe essa misericórdia porque você é merecedor. Ela sempre vai te acompanhar, mas quando você não merece, você vai tomar uma rasteirinha de leve. É dessa forma. Por isso, tudo que nós formos fazer, nós temos que pensar, principalmente o crente, o preço que você vai pagar. Tudo de errado que nós fizemos, fora da palavra de Deus, fora da Bíblia, aleluia, você vai saber que você vai ter que pagar um preço. Mais cedo ou mais tarde a conta vem. É o que a palavra diz: não adianta você ganhar o mundo e perder a tua alma. Não adianta também você curar pessoas, ajudar pessoas, fazer tudo o que você acha só com obra. Mas cadê a sua fé em Deus? É aquilo que Jesus fala: não te conheço. No dia do tribunal, não te conheço. Então você tem que unir as duas coisas: fé e obra. Obra sem fé não é obra. Fé sem obra não é fé. Está vendo aí? Como funciona? É simples assim. Versículo 18, para resumir o que nós falamos: logo tem de misericórdia de quem quer e também endurece quem lhe apraz. Aleluia. Voltando um pouquinho mais no versículo 17, diz assim: porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Olha o que Deus faz: endureceu o coração de Faraó para que o nome dele seja conhecido em toda a terra. Mas por quê? Quando o povo, vou falar só uma passagem, quando o povo estava atravessando o deserto, Deus sabia que eles iam precisar de uma sombra. Então a nuvem da glória fazia a sombra para eles de dia, os acompanhava. E à noite eles iam precisar também de ser aquecidos. Aleluia. Então à noite ele colocava torres de fogo, aleluia, colunas de fogo, para ir acompanhando eles, para aquecê-los. E as suas vestes, como era 40 anos que eles iam passar no deserto, porque as suas colunas eram endurecidas, os seus pensamentos não eram os pensamentos de Deus, então eles tinham que ser corrigidos. Como Deus é eterno, então fez eles andar 40 anos, podia ser 40 dias só para atravessar o deserto, mas fez andar 40 anos, porque Deus é eterno, para Ele não tem problema não consertar você em quanto tempo que Ele quiser. Você pode ter 80 anos, Ele vai te consertar quando você tiver 80 anos. Então, eles ficavam rodando, mas eles precisavam disso, porque Deus queria consertar eles e mostrar para o mundo que Ele é Deus, inclusive para aquele povo. E eles caminhavam e sempre estavam reclamando. De manhã vinha o maná, e eles falavam: Moisés, nós vamos comer só pão. Moisés vai falar com Deus, falando: Deus, eles estão reclamando que eles estão querendo carne. Ele manda cordonísias, aleluia, aquelas aves, saindo do mar, para saber que Ele é Deus. Presta atenção, do mar sai ave, sai cordonísias? Não sai. Então, para que eles pudessem entender, mas eles não entendiam, eles não queriam saber. Não interessa, quero comer. E assim foi por 40 anos.
E quando chega, antes disso, para chegar lá no faraó, para falar com o faraó, ele escolhe a Moisés, que era gago, não queria ir, mas aí ele manda o irmão Arão junto, porque tinha que falar com Moisés, para Moisés passar para Arão. Quando você é escolhido, não interessa se você é gago, se é aleijado, se é cego, se é mudo, se é o que for, Deus escolheu você, é você, e acabou. Ele vai arrumar algum jeito, de alguma forma, para que você comunique o que Ele quer que você fale e que você faça. Aleluia. Agora, se Ele não te escolher, você pode colar o teu estômago de tanto jejuar. Você pode orar 40 horas por dia, você pode jejuar 40 dias, você pode fazer o que quiser na tua vida. Se você não for escolhido, você não vai chegar aonde Deus quer que você chegue. E acabou. Deus é assim. É dessa forma. E chegou um momento que conseguiu sair das garras de Faraó, que ele endureceu o coração de Faraó, mas ele mostrou todos os princípios para Faraó, para que ele pudesse libertar o povo, até o momento que ele matou o filho de Faraó, para eles verem aquele povo, para saber que era Deus que estava agindo. Mas eles não estavam nem aí. Como nos dias de hoje, não estão nem aí. A guerra lá pegando fogo lá, ó, entrou os Estados Unidos agora, nem sabemos se vai ter uma terceira guerra mundial, e você não está nem aí. Você está onde agora? Devia você estar dentro do teu quartinho de oração, devia estar no monte orando, devia estar na igreja, dentro da igreja orando, você devia estar orando, mas não está nem aí. É até a hora que vem o terremoto, a enchente, a maremoto, o míssil, é até a hora que vem. Não estou profetizando, não, só estou ensinando. E o momento que mais aconteceu de a perseguição de Faraó foi em frente ao Mar Vermelho. Em frente ao Mar Vermelho. O povo, e agora, Moisés? Deus queria dar uma lição para aquele povo. E agora, Moisés? Todos eles só falavam isso. Você não trouxe aqui para o deserto para morrer? E agora, Moisés? Estamos em frente ao mar. Você quer que nós morremos afogados agora? Aleluia. Quando Deus na parede. E chega naquele momento do Mar Vermelho, Moisés falou: Senhor, e agora? Eu falei: e agora o que, Moisés? Levanta esse cajado aí, rapaz. Você não crê não, meu irmão? Você está pensando que está falando com quem? É o dono de tudo isso aí. É o dono desse mar aí. Levanta esse cajado aí. Levantou o cajado e o mar abriu. Passou. Era o fim já. Tinha usado o faraó para tudo que é jeito, para aquele povo poder crer em Deus. Passou todo o povo de Israel, os hebreus, e quando o faraó foi vindo, foi um extermínio, o mar fechou, matou todo mundo afogado. Toda a perseguição será afogada se perseguir você. Aleluia. É isso que Deus quer. Por isso que Paulo está falando da incredulidade do povo. Incredulidade sua, minha, incredulidade de todos. Porque Deus é soberano. Nós temos que acreditar. Nós temos que guardar no coração. Nós temos que sair daqui e crer no Deus Todo-Poderoso. Você que está nos assistindo também. Crer que Ele é Deus, Ele é soberano. Sabe por quê? Veja bem. Versículo 19. A soberania de Deus. Se você crê que Ele é soberano, você depende dEle. E se você depende dEle, você está com a fé inabalável. Tu, porém, me dirás: de que se queixas Ele ainda? Pois quem jamais restituiu a sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus?
Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizestes assim? Ou não tem o olheiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, que querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Dentre os gentios, assim como também diz em Oséias, vira a página: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a quem não era amada. E no lugar em que lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos de Deus, do Deus vivo. Aleluia! Até que vamos meditar na palavra do Senhor. Você crê que você é filho de Deus? Você é filho do teu pai aqui na terra, da tua mãe? Você é filho dele, mas é da carne. O filho de Deus, que somos todos nós, a humanidade, é espiritual. E se nós cremos nisso, carregamos isso no nosso coração, nós vamos ter um encontro com Ele lá na eternidade. Aleluia. Agora vamos falar de Israel. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Aleluia. Quando nós falamos do remanescente, nós estamos falando daquilo que nós estamos falando, que vai nascer a semente da mulher. Vai nascer a semente para a libertação do povo. Da mesma forma que Deus levantou a Moisés, Ele pode levantar aqui no Japão, em Israel, pode levantar qualquer nação, em qualquer família, em qualquer local, em qualquer trabalho, em qualquer escola, pode levantar um líder. E líder é líder. Líder de Deus é líder. Líder que ele levantar, você pode ser líder, que nem eu servi o quartel, você pode ser líder de 3 homens, pode ser líder de um pelotão de 12 homens, pode ser líder de uma companhia de 150 homens, pode ser líder de um batalhão de 500 homens, pode ser líder de um quartel-general. Aleluia. Então vem general de cima para baixo, general, coronel, vem capitão, primeiro tenente, segundo tenente, vem sargento e vem cabo, e depois vem o soldado, e também tem soldado líder. Então isso já é uma classificação, e Deus usa da mesma forma, sem fazer acepção de pessoas. Ele usa da mesma forma. Então tudo, esse mundo inteiro copiou tudo da Bíblia Sagrada. Tudo é copiado da Bíblia. Aleluia. Só que lá no reino, o primeiro é o último é o primeiro. Não existe classificação lá no reino. Não vai existir isso lá. Todos nós vamos ser iguais. Já pensou nisso? Aquele que era milionário, que se usufruiu aqui, se ele crê no Deus Todo-Poderoso, ele anda com a palavra do Senhor, não sei o quê, nós vamos encontrar ele lá.
Aquele pobrezinho que nós encontramos pedindo esmola na calçada, em qualquer lugar, aquele que está passando necessidade, nós vamos encontrar e nós vamos ser todos iguais. E sabe o que Deus espera aqui na terra? Que nós sejamos também todos iguais. Por isso que Jesus deixou o seu segundo mandamento: amar o teu próximo como a ti mesmo. Aleluia. E diz assim: Israel é responsável pela sua rejeição. Por que está acontecendo essas guerras lá em Israel? Você já pensou nisso? Ele é responsável pela sua rejeição. Está na Bíblia. Israel é responsável pela sua rejeição. Então, perseguido intensamente. Povo escolhido? Amém. Mas ainda não abriu a mente. Alguns, porque alguns já creem no Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Já mudou um pouco, mas não são todos. Então Israel é responsável pela sua rejeição. E quando é responsável pela sua rejeição, Deus sempre vai cutucar para ver se você aceita o Filho dele, sentado à direita, ressuscitou ao terceiro dia, tem a chave do céu, da terra e debaixo da terra. Aleluia. Graças a Deus que isso nossa nação brasileira não pensa dessa forma. Cremos no Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. E você também deve crer. Agora Israel tem essa dificuldade. Alguns ainda que não creem. E assim como o Irã, que também não crê. E assim como a China, a Rússia. Por que ele fala: vai ser pregado o Evangelho em todas as nações? Aí haverá a vinda de Jesus. E se alguma coisa ficar para trás, nessa segunda vinda, que nós depois vamos descer com ele, com a noiva, na tribulação, e aí esse povo todo vai se converter, porque não vai ser fácil ficar na tribulação. Aleluia. Você vai olhar para a direita, não tem nada. Você vai olhar para a esquerda, não tem nada. Você vai olhar para frente, não tem nada. Você vai olhar para trás, não tem nada. E o ser humano, na hora que tiver com fome, você já assistiram o filme Eli? Você que está nos assistindo, já assistiu o filme Eli? Dá uma assistida no filme Eli lá para você ver. É daquela forma, vai sumir tudo, desaparecer tudo. É a pessoa comendo gente para sobreviver. Israel é responsável pela sua rejeição. Que diremos, pois? Que os gentios que nos buscavam a justificação viveram e alcançá-la. Todavia, a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Está aqui, ó. Ele que procurava a lei da justiça, ele não conseguiu alcançar essa lei. Por causa de perseguição, da mesma forma que Jesus foi perseguido. Foi crucificado, foi morto, mas só que eles esperavam que ele ia ressuscitar ao terceiro dia, né? E não creem até hoje. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Aleluia, glória a Deus. Isso aqui é para esse último versículo aqui, 33, é porque o que está acontecendo lá em Israel hoje, tá? Aleluia. Como está escrito, eu vou ler de novo: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Aleluia.
Eu creio que muitos que estão naqueles bunkers lá embaixo, que não sabem se vão ser atingidos ou não, aleluia, estão orando. Agora estão orando ao Deus Pai. Mas só que o Deus Pai, Ele quer que eles reconheçam o seu filho. Então eles são motivo de escândalo, são rocha de escândalo. E aquele que nela crê não será confundido. Então quem ainda não creu na rocha que é o Senhor Jesus Cristo, então, por enquanto, Sião, a cidade de Jerusalém, cidade santa de Israel, será perseguida, será detonada, até que esse povo possa se curvar perante esse Deus, perante o Filho. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se não crê no Senhor Jesus Cristo, não crê também no Espírito Santo. E Deus não quer que só crê nisso. Ele quer que crê e que você aceite o sacrifício do Filho dele na cruz. É isso que é mais importante, é tocante na palavra de Deus e é para todo mundo. Aquele que não crê e não for batizado já está condenado, diz a palavra do Senhor. E aquele que crê e for batizado, ele será salvo. É assim. É assim sim ou não. Por isso que nós estamos vivendo essa perseguição dessas guerras. Muitos fazem economia, os jornais falam nas redes sociais a respeito disso, daquilo, a respeito da divisão do petróleo, a respeito daquele outro. Pra você ter uma ideia, o petróleo, por exemplo, é de Deus. Quem criou foi Deus. E por que não se divide com o mundo inteiro, né? Aí ficam brigando com uma coisa que Deus criou, que tem para todo mundo. Se teve até hoje, supriu todo mundo, pode suprir a todos. Pode estar todos unidos em todas as nações. Estavam vivendo bem até um tempo. De repente estoura uma guerra. Querem destruição, querem poder, querem segurar aquilo que Deus criou, né? Então o que acontece é isso que nós estamos vendo. Bombas que dizimam gente, mata, destrói, deixa todo mundo numa situação sem direção. Mas sempre vai existir um que Deus levanta, como levantou Davi na época, para destruir esse, para tirar isso do caminho. E eu estou vendo que nessa guerra aqui atual, que nem nos dias de hoje, levantou-se um Davi chamado Trump, que quer a paz. Mas quem está rejeitando agora é o Irã. Então Davi vai ter que fazer uma visita lá. Antes era com cavalo e com espada. Davi lutou tanto numa batalha que a espada grudou na sua mão. E sabe por que ele não ergueu o templo de Deus em Jerusalém? Porque ele derramou muito sangue. Tinha que ser da descendência dele, que foi Salomão. Até nisso Deus se prepara.
Então muitas vezes nós vemos guerra, vemos o que está acontecendo, ficamos tudo alvoroçado, mas por que tudo? Pomos a culpa num, pomos a culpa no outro, faz isso, faz aquilo, mas Deus sabe muito bem o que está fazendo. Ele até permite, mas só que Ele vai mandar um. Ele vai mandar um para resolver. E é dessa forma que nós temos que encarar. Mas de qualquer forma nós temos que orar, mas só que está escrito na palavra do Senhor que haverá guerras, rumores de guerra antes da vinda de Jesus. Então nós já estamos participando disso mundialmente. Amém? Mas não vamos deixar de orar, vamos buscar, vamos estar sempre meditando a palavra, ouvindo os noticiários, que é muito importante. Aleluia. Você tem que participar, você tem que ouvir os noticiários, porque você não sabe o que pode vir também aqui para o Japão, não pode vir para o Brasil, pode vir para a África. Você já estudou a respeito da Segunda Guerra Mundial, então pode ser uma Terceira Guerra Mundial. Então todos nós temos que estar de olho, prestando atenção e participando, aleluia, sem alvoroço, sem nada, mas vamos orar, né? Vamos orar, por causa são pessoas que não tem nada a ver. A multidão, o povo que mora lá, não tem nada a ver. E recebe uma visita, uma bomba em casa, que mata seu ente querido, mata seu filho, mata seu animal, acaba com a sua casa que levou 20, 30 anos para conquistar, trabalhando, e agora tem que abandonar e ficar embaixo da terra, para ver se não vai morrer. Você entendeu? Então, pela misericórdia de Deus e pela graça de Deus, você e eu, e você que está nos assistindo, nós estamos no lucro. Nós estamos no lucro. Aleluia. Por isso que nós temos que agradecer 24 horas sem parar. Temos que se prostrar no chão mesmo, se prostrar e agradecer o Senhor. Nós estamos aqui no Japão, nós estamos aqui trabalhando, os brasileiros lá no Brasil, nossos parentes, tudo. Nós temos que agradecer 24 horas. Porque não sabemos o momento, não sabemos a hora, não sabemos o instante. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar e agradecer a Deus por esse culto, por essa palavra. Você que está nos assistindo também, em nome de Jesus Cristo, curva sua cabeça, fecha teus olhos. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, nós te amamos, te adoramos, bendizemos o teu santo nome, te glorificamos e te exaltamos, Pai. Pedimos ao Senhor, meu Deus, que olhe para cada um de nós, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, a única coisa que não queremos fazer e não vamos fazer, Pai, é rejeitar, Senhor, é entrar na incredulidade, não crer no Senhor. É a última coisa que nós faremos. Nós crentes, que meditamos a Tua Palavra, que pregamos o Teu Evangelho, que levamos a Tua Palavra, meu Deus, no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente, no mais profundo do nosso pensamento, aleluia, e com muita força, muita determinação, aleluia, nós guardamos a Tua Palavra, meu Pai, porque nós sabemos que um dia o Teu Filho amado, querido Jesus Cristo, voltará para nos buscar, e estaremos perante o Teu trono, te adorando, te glorificando, te exaltando, e não haverá mais guerra, não haverá mais rumores de guerra, não haverá distinção mais, não haverá, seremos todos iguais perante o Senhor, filhos do Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos, meu Deus, por aquela guerra que está acontecendo nesse momento.
por aquelas vidas, Senhor, que estão sendo dizimadas, por aquele povo, Senhor, meu Deus, que precisa, Senhor, meu Deus, precisa ser alcançado pelo Senhor, precisam abrir o coração para aceitar o Senhor Jesus Cristo como o único suficiente e salvador de suas vidas. Então pedimos ao Senhor que o Senhor toque na vida deles, toque na vida dos iranianos, meu Deus, porque dos dois lados está sendo dizimado vidas que não tem nada a ver. Se eu possa colocar as tuas mãos, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, mas que tudo seja feito conforme a tua vontade, o teu querer, conforme a tua escritura. Quem somos nós para falar para o Senhor que deve cessar ou parar aquilo que o Senhor determinou, aquilo que está no teu propósito, aquilo que está no teu coração? Toda a honra, toda a glória seja somente para o Senhor. Te agradecemos do fundo do nosso coração, que a tua mão até aqui tem nos alcançado, tem alcançado essa nação japonesa, tem alcançado, meu Deus, a nação brasileira, assim como a Europa, assim como os Estados Unidos, assim como todas as nações. Meu Deus, continue conosco, para que nós possamos viver sempre em paz e mansidão, esperando a volta de Jesus Cristo, para que nós possamos participar do teu reino, conhecer o Senhor, Pai, aleluia, face a face, e te adorar, te glorificar, te exaltar, todo mundo em paz, em alegria, em mansidão. Nos guarda, nos protege, em nome de Jesus. Guarda e protege, Senhor meu Deus, a cidade de Jerusalém, cidade santa, glória a Deus, a todo aquele povo, a toda aquela nação, assim como no Irã, Senhor, guarda todo aquele povo, que eles venham mudar pensamento, a mente, e aceitar o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador. Meu Deus, guarda e protege a cada um deles, ó Pai. Nós oramos, meu Deus, junto com todas as nações, junto com todas as criaturas do Senhor aqui na terra, para que venha cessar essa guerra, em nome de Jesus, Pai. Oramos também por aqueles, meu Pai, que estão doentes, que estão ali, Pai, passando por uma enfermidade, na UTI, em suas casas, aonde eles estiverem, Senhor, meu Deus. O Senhor vem estender as mãos para eles, meu Deus, que eles tenham orado, meu Deus, para serem curados, porque uma dor, uma doença, Senhor, ninguém aceita no nosso corpo, aleluia. Que o Senhor possa estender as mãos e essas vidas sejam curadas pelas tuas mãos e pelo teu poder, Senhor. Livrando, meu Deus, os jovens dos vícios, das drogas, do crime, aleluia, da prostituição, de tudo aquilo que não é do Senhor, que não está na tua palavra. Que eles vivam, meu Deus, o fruto do Espírito, aleluia, fazendo a tua vontade e o teu querer, andando nos teus caminhos, que todos possam se converter no Senhor e buscar o Senhor. É momento, Senhor, meu Pai, de nós estarmos ajoelhados perante o Senhor, agradecendo ao Senhor pelas nossas vidas, Pai, aleluia, glória a Deus, e confessando o Senhor como o único suficiente Salvador de nossas vidas, aceitando o Senhor Jesus Cristo como nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Criador, aleluia, junto com o Criador, em nome de Jesus Cristo, aleluia, Pai. Se eu posso estender as mãos a esse povo, a essas nações, em nome de Jesus, Pai. Entregamos nossas vidas em tuas mãos, entregamos nossas famílias, entregamos, Pai, sobre as tuas mãos, e te agradecemos, Pai, do fundo do nosso coração. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos trazido aqui nessa nação como missionários para pregar o teu evangelho, a tua palavra, a esse povo, e que nós continuamos, Pai, fazendo a tua vontade, o teu querer, e o teu santo e glorioso nome seja glorificado e exaltado para sempre. E todos possam confessar o Senhor, Pai. Toda a língua possa confessar, todo joelho possa prostrar perante o Senhor. Que o Senhor é a majestade, a grandeza, o poder e a criação. Entregamos tudo nas tuas mãos e te agradecemos por esse culto, agradecemos a revelação do Espírito Santo, agradecemos, meu Deus, porque Ele tem nos ensinado a orar como convém, Ele tem nos ensinado, Senhor, meu Deus, a meditar na palavra do Senhor, Ele tem nos guardado, nos protegido, é o nosso Consolador, é o que nos ensina, é o que nos converte, nos convence da justiça, aleluia, do pecado e do juízo. Que tudo seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Te peço e agradeço nesta manhã maravilhosa, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ficar de pé, estende suas mãos, em nome de Jesus Cristo. Você que está nos assistindo também, curva sua cabeça, vou ministrar a bênção apostólica e vamos encerrar o culto
em nome de Jesus Cristo. A graça do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, o amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador, a majestade, a grandeza e o poder, o Altíssimo, o nosso Papai, e a comunhão do Senhor Espírito Santo, o nosso Consolador, aleluia, aquele que está conosco, que faz morada conosco, que esteja com vós e com a sua família. Toda a igreja diz amém. Pode aplaudir o Senhor, que Ele merece toda a honra e toda a glória. Aleluia. Vão em paz, o Senhor acompanha. Até quinta-feira às 8 horas da noite, em nome de Jesus Cristo, uma semana de vitória. E fique de olho nas redes sociais, aleluia, e vamos orar para que essa guerra venha cessar, em nome de Jesus. Um beijo no coração e até semana que vem, em nome de Jesus, amém.